flagrante expõe a crescente tensão racial nos Estados Unidos. Durante uma abordagem policial, um tenente do estado da Geórgia diz a uma motorista branca para ela não se preocupar, que os policiais só atiram em negros. Tirei ela do colo e botei do lado, a gente ouviu um barulho, bum, barulho muito forte, muito alto. Eu vi um buraco, um tiro, minha filha levou um tiro. Agatha estudava perto de um dos acessos ao complexo do Alemão, onde foi baleada. A escola foi reaberta nesta terça. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Cota não é esmola. A revolta começou na noite de segunda-feira, quando um policial branco pressionou com o joelho o pescoço de George Floyd contra o asfalto. As imagens foram gravadas por uma pessoa que testemunhou o crime. O homem de 46 anos estava algemado e desarmado. Floyd implorou para que o guarda o soltasse, dizendo que não conseguia respirar. Que deriva do latim homem sábio. Humano, ser pessoa. Termo que deriva do latim homem sábio. Ser humano. É a única espécie animal ainda gente ou homem, mulher. É a única espécie animal ainda viva de primatas bípedes do gênero homo. Órgão que envolve o corpo dos vertebrados. Homem. Composto de 3 camadas. Epiderme, derme, célula cutânea. Função protetora, termorregulador, captador de cheiros dolorosos e táteis. Pele. Preto. Adjetivo. Pessoa de pele negra, no sentido real, como a soma da cor. Branco. Que tem a cor do cal, essa cor. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. E cada 1 adolescente brasileiro, 4 vão ser assassinados antes de completar 19 anos. Se o cenário não mudar, 43 mil brasileiros entre 12 e 18 anos morrem de 2011 a 2021. A morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem negro. Nossas vidas importam.
não somos a carne mental. Nós não somos a carne mental. Aqui, agora, todos nós estamos em estado de emergência. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. Corre, corre o sangue nas veias, rola, rola o grão das areias. Só não corre, só não rola a esperança, o negro órfão que só corre e cansa. Cansa do leito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes. Só não corre, só não cansa de amar, o amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, além-mar do axé nativo que procria. Aqui é o mar aquém do desamor frio, aquém mar do ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado, no mar aquém de tanta luta devotado. Mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos orixá que nos faz crescer. Crescer na esperança do aquém e do além, do continente e da pele de alguém. Lutar a crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Amém. Abdias do Nascimento, março de 1982.
Eu não consigo respirar. Não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Essas foram as últimas palavras ditas por George Floyd, de 46 anos, enquanto era asfixiado pelo policial branco em Minneapolis, no estado de Minnesota, Estados Unidos. 8 minutos e 46 segundos foi o tempo suficiente para que o policial tirasse mais uma vida negra. Floyd, homem preto, tinha uma história. Ele não era só mais um. Não pode simplesmente virar uma estatística. Me falta ar quando chego aqui e penso que não posso queimar prédios, incendiar, derrubar muros. Mas a vontade não falta, dentro de mim ferve de revolta. O caso aconteceu dia 25 de maio de 2020 e até então temos meses marcados por protestos em várias cidades, resultando na morte de mais pessoas envolvidas nos protestos pela ânsia de justiça, reacendendo a chama da revolta nos Estados Unidos da América em relação ao assassinato de pessoas negras por policiais. Floyd deixa uma filha de 6 anos. Floyd deixa um legado. Por ele e por muitos, nós não vamos nos calar. Longe das fronteiras que separam o Brasil dos Estados Unidos, a realidade não é diferente. Choro ao chegar aqui e ver João Alberto Silveira Freitas espancado até a morte por 2 seguranças brancos dentro de um supermercado na zona norte de Porto Alegre. Me ajuda, Milena. Foram as últimas palavras dele. É revoltante chegar aqui com esses números se elevando, apagando nossas identidades. É doloroso, agoniante. As fronteiras e a distância não separam a violência da polícia e de boa parte da heteronormatividade branca aos corpos negros cotidianamente violentados e dilacerados. O racismo institucional, estrutural, enraizado em nossa sociedade, tem sede de matar. Recentemente, aqui no Brasil, um jovem de 14 anos foi também assassinado dentro da sua própria casa. João Pedro Matos foi baleado e morto pela polícia em uma operação em Salgueiro, no Rio de Janeiro. O corpo do jovem passou horas desaparecido até que a família o encontrou no IML, já sem vida. João só brincava com seus primos no jardim da casa, alvejada por diversos tiros. Não esqueçamos das pequenas Emily Vitória e Rebeca Beatriz, mortas enquanto brincavam na calçada de casa. A menina Ágata, também no Rio de Janeiro, morta por um tiro que saiu da arma da polícia. Rodrigo Cerqueira, jovem de 19 anos, também assassinado em uma operação policial no dia 21 de maio de 2020. A jovem baleada enquanto dormia na Cidade de Deus. A chacina da Messejana em Fortaleza, que aconteceu na madrugada do dia 11 para o dia 12 de novembro de 2015, uma ação também comandada pela polícia, deixando 11 mortos e muitos outros casos que aparecem diariamente. É preciso dar um basta ao genocídio que vem acontecendo ao povo negro. Nossos corpos pedem socorro. Parem de nos matar.
Ciclo de uma sociedade racista, enquanto mais um jovem negro e pobre é preso só por existir, mais uma mãe negra e pobre sofre com a solidão. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Essa cidade precisa de fato ser cuidada, e a gente sabe que não está sendo. Os nossos corpos, o nosso transitar, a nossa mobilidade sempre fica ameaçada. O corpo negro é o elemento central na reprodução de desigualdades. Está nos cárceres repletos, nas favelas e periferias designadas como moradias. Hoje, a gente tem um temor. E aí? Quem vigia os vigias? Quem presta as contas? Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra aos pobres acabe? Eu sou Álvaro Renê, sou um homem preto. Tenho uma reminiscência quilombola por conta de que minha avó, ela veio de uma comunidade quilombola, e aí isso me inspirou muito a criar, a refletir sobre o artista, o profissional que eu sou hoje em dia. A minha avó, ela veio muito cedo do interior, um interior chamado Conceição dos Caetanos, que é uma comunidade quilombola, remanescente de quilombo, que fica em Tururu. E construiu uma vida aqui, mas ela nunca perdeu esse laço com a comunidade, né? Depois de idosa, depois de ter criado os filhos, ela conseguiu voltar para a comunidade, comprou uma casa, e aí esse virou o nosso lugar de pertencimento, né? O lugar onde a gente ia. É um lugar muito marcante, né? Por ter essa história de identidade, de negritude, de raça, que conta parte da nossa história também. E aí eu cresci com isso, eu cresci ouvindo essas histórias que a minha avó contava desse lugar, lá de Conceição dos Caetanos. E esse fato ele foi muito forte na minha formação. É tanto que na universidade eu criei o meu trabalho de conclusão do curso a partir das histórias dessa comunidade, né, dessa narrativa oral. Então eu, apesar de não ter nascido lá, entendo essa comunidade como um lugar de pertencimento, em que eu consigo entrar em contato com a minha ancestralidade, com a ancestralidade da minha avó e dessas histórias, né, que tinham tanta força que ela contava.
Eu sou Tayana Tavares, mulher preta, LGBTQIA+, artista, periférica e trabalhadora da educação. Eu venho de uma família de mulheres, uma família de negros e indígenas. Quando eu recebi o convite para participar da pesquisa Carne Preta Pele Rara, do Álvaro René, a gente conseguiu fazer com que essa pesquisa fosse uma coisa coletiva e que verdadeiramente minha e dele, né? E não só alguém que é convidado para fazer parte de algo que é só um acréscimo de experiências, mas eu tenho essa pesquisa como minha, tanto quanto ele que originou, né, que pensou na pesquisa inicialmente. E fazer parte disso, assim, falar sobre como eu me encontrei negra nessa sociedade, como isso foi denunciado para mim, ou como o meu corpo se viu na diferença desses corpos brancos ou desses corpos padrões, e quando eu percebi, né, que eu não estava nesse padrão. E eu não quero mais fazer parte disso, assim, eu no encontro com o René, eu já vinha pesquisando ou pensando sobre estratégias dentro da minha arte, né, do meu fazer artístico, que ele seja de empoderamento negro, que eu possa falar de mim e de outras tantas negras que eu vejo na sociedade e como que isso pode ser um lugar, uma plataforma, fazer da arte uma plataforma para falar sobre as questões de negritude, falar sobre gênero, falar sobre raça, né? E assim buscar alguma maneira, alguma medida que isso possa um dia fazer desse Brasil, né, que ele seja racialmente justo, né? Eu chorei muito quando ouvi ele tentando respirar. 77, 78, 79, 80. 80 tiros. Porque o Senhor atirou em mim. Eu, zumbi, assumi a liderança do Quilombo de Palmares, lutando e resistindo por quase 20 anos. Fui morto no dia 20 de novembro de 1695. Eu, Dragão do Mar, Chico da Matilde, líder jangadeiro abolicionista. Eu, Pixinguinha, Milton Nascimento, Grande Otelo, Baco Exu do Blues, Salve Abdias do Nascimento. Eu, Homem Preto,
LGBTQIA+, brasileiro, nascido e criado na periferia de Fortaleza, com reminiscência quilombola. Eu tenho urgência em falar de todos nós. Salve Marielle, Dandara, salve Carolina Maria de Jesus, salve João Pedro, Miguel, Ágata e os muitos números incontáveis. Salve, aqui, agora. Todos nós estamos em estado de emergência. Eu ainda consigo sentir aquela sensação de ver o carro emparelhar com o meu e abrir fogo. Foram tantos disparos que eu nem sei em que momento eu saí de mim. Eram 9 horas da noite. E eu tinha acabado de sair da Lapa, no Rio. Morri com 3 tiros na cabeça e um no pescoço. Mandaram me matar. Marielle Franco. Eu também era líder lá em Palmares. Lutei em vários ataques ao quilombo. Ninguém era páreo para mim na capoeira. Cheguei lá ainda menina. Aprendi a caçar, aprendi a cultivar, aprendi a resistir. De mim nasceram 3 lindos guerreiros. Era dia 6 de fevereiro, quando me prenderam. Tirei minha vida me jogando em um abismo. Para mim a morte foi mais convidativa do que a escravidão. Dandara. Eu, mulher preta, de 33 anos, brasileira, artista, periférica, LGBTQIA+, tenho urgência em falar de todos nós. Salve Dandara, salve Marielle Franco, salve Carolina Maria de Jesus, salve Ágata, salve Miguel e tantos outros. Aqui, agora, todos nós estamos em estado de emergência.